mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz e até morrer, e até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de
Jesus o Cristo, porque nós entendemos que não há outro nome dado entre os homens, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, pela qual nós seremos salvos, senão em Cristo Jesus, o teu Filho. Nós te agradecemos pela obra única. Somos gratos, ó Pai, por este momento, pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença, sendo tocados, sendo nutridos, sendo ativados, sendo fortalecidos, sendo levantados, sendo direcionados, sendo, meu Deus e meu Pai, guiados pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos deu neste dia, de nos movermos, de que o Senhor permitiu a nossa alma permanecer no nosso corpo, e nós entendemos que isso tem um propósito, de expressar o teu Filho, de expressar o Cristo, de expressarmos esta vida que foi colocada, que foi depositada dentro de um vaso de barro, aleluia, que somos nós. E onde nós formos, meu Pai, que o teu Filho seja expressado, que o teu Filho seja glorificado, no abrir dos nossos lábios, na imposição das nossas mãos, através dos nossos abraços. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, nós somos gratos, e que nesta noite o Senhor se manifeste, que haja uma expressão extraordinária e poderosa neste lugar, que ninguém que colocou a planta dos seus pés aqui saiam da mesma forma, saiam da mesma maneira, até mesmo porque já foi dito nesse lugar que é impossível que isto ocorra. Aonde o Senhor está, representado pelo teu Espírito, o ambiente não permanece o mesmo, as vidas não permanecem a mesma, a enfermidade não pode permanecer, a doença não fica, a tristeza, meu Deus, não suporta, a alegria que flui do teu Espírito e do teu trono para este ambiente. Libera um rio neste lugar, que esse rio ele passe entre estas cadeiras, curando feridas na alma, cicatrizando feridas emocionais, cativeiros e prisões emocionais sejam quebradas nesta noite. Pessoas que estão presas emocionalmente em outras, nós damos uma voz de comando e damos uma palavra de ordem, que seja despedaçado e quebrada esta corrente, esse cativeiro, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Toca onde precisa tocar, toca no câncer, toca no caroço, toca nos ossos, na coluna, nas vértebras. Nós entendemos que o Senhor não mudou e que não há sombra de variação na pessoa de quem tu és. Eu mudo, nós mudamos, a natureza se transforma, mas o Senhor permanece imutável. O Senhor não muda para a eternidade, o Senhor é o mesmo, declara o escritor aos Hebreus. Assim nós queremos te pedir, traz clareza, traz luz, comunica conosco, de maneira que saiamos daqui, ó Pai, compreendendo, discernindo, confrontados, meu Pai, através do teu Espírito e pela tua palavra. Você pode dizer amém aí? Cumprimenta o teu irmão aí do teu lado, diz que foi muito bom ele ter vindo, que ele volte sempre, que ele permaneça sempre nesse ambiente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está nos visitando nesta noite pela primeira vez, deixa eu conhecer você. Faz assim com as suas mãos, por favor. Tem ali uma família, glória a Deus. Tem um jovem ali, Deus abençoe vocês. Tenho aqui o casal amigo do irmão Joel e da Gláucia. Deus continue prosperando, abençoando a vida de vocês. Sejam bem-vindos, voltem sempre. Os nossos cultos aqui são aos domingos, às 19 horas. A cada 15 dias nós temos mesa de homens aqui. Então, segunda-feira passada tivemos mesa de homem, amanhã nós não temos, na próxima segunda então nós teremos mesa de homem. Foi muito bom aqui, irmãos, na segunda-feira que passou, dos homens aqui, foi coisa tremenda, né? O que Deus fez aqui. Tinha tempo que Deus não, né, pastor Guilherme, não movia daquela maneira, um fluir, sem forçar nada, muito espontâneo, e foi um momento precioso e muito gostoso aqui. Te convido na próxima segunda-feira, sem ser amanhã, né? Estar conosco aqui, a partir das 8 horas da noite, em nome de Jesus. Nós estamos em um episódio, irmãos, falando sobre maturidade. No domingo passado,
nós estamos ministrando a respeito desse assunto, porque nós não podemos permanecermos e sermos uma igreja, tanto como coletivamente, como individualmente, como uma igreja local, uma igreja imatura. O maior problema que Paulo enfrentou em uma das igrejas que ele fundou foi a igreja de Corinto. A gente vai perceber quando nós lemos as cartas, como aquela igreja, apesar de ter todos os dons que Paulo vai dizer que ela os tinha, mas era uma igreja imatura por causa da atitude que a igreja, ela e os irmãos tinham dentro da comunidade. Havia litígio, havia inveja, havia contenda, havia partidarismo. E Paulo vai dizer isso no capítulo 3, que isto era atitude de quem era carnal. E ele não poderia falar a eles como pessoas espirituais, ou seja, pessoas que estavam maduras, que já tinham crescido. E aí nós falamos sobre, e vamos continuar falando, não em sequência, né? Porque os irmãos têm que crescer também, e a gente entende isso. E a nossa visão aqui é dar oportunidade para quem tem chamado na plataforma, para quem tem chamado, né? Porque nem todo mundo tem chamado e estar com o microfone, irmão. Ainda que todos desejam, né? Porque parece que é um local que você está mais evidenciado. Geralmente é o contrário, né, irmão? Quem está quer correr, quem não está quer vir, né? Não é isso, pastor Érica? Quem está com o microfone e quem está sobre a plataforma, ele quer fugir disso aqui. Mas Paulo vai declarar assim: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Então, foi o que Deus me chamou para fazer e nós temos que desenvolver. Mas talvez você tenha um chamado de servir, né? Você não tem habilidade de falar em público, tem dificuldade, tem vergonha, enfim, várias situações, mas você tem uma outra habilidade que serve dentro dessa comunidade aqui. Então, que você que já está conosco caminhando, procure ali o evangelista Marlon, tem o evangelista Daniel, que são pessoas aí que estão à frente de ministérios, tem o presbítero Edson, que também está apoiando. Procure aí e para que você possa desenvolver e para que você possa estar aí sendo voluntário e servindo a comunidade. Então nós estamos falando sobre o tema maturidade, a fé que avança até expressar Cristo. E na semana passada nós falamos, usamos como fundamento Colossenses capítulo 3. E aí você vai perceber que Paulo, quando ele escreve capítulo 3, versículo de número 3 principalmente, ele vai declarar que nós já estamos mortos com Cristo. E aí logo na sequência que você vai ler, continuar lendo o capítulo, no versículo 5, versículo 6, o que Paulo vai exigir e o que Paulo está exigindo da igreja só serve para quem já morreu. Porque Paulo vai dizer assim: olha, foge disso, foge daquilo, não faz isso, não pratica isso. Ou seja, você não pode exigir aquilo que Paulo estava exigindo e que Paulo estava comunicando para alguém que ainda não morreu. Por isso que ele está declarando logo no início do capítulo 3, olha, vós já estáis mortos com Cristo. E aí Paulo, como se ele estivesse dizendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós estamos falando sobre isso, sobre a maturidade. É uma fé, ou é a fé, que ela avança, ou ela deve avançar, até que eu e você expressemos Cristo. Porque o objetivo e o propósito de Deus é que nós expressemos o seu Filho. Esse é o objetivo. Lá na sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho, na escola, na faculdade. Irmãos, esse ambiente aqui é um prédio. E aqui hoje nós estamos reunidos como igreja. Mas aqui não é igreja. A igreja sou eu e você. Então a igreja não se resume em 4 paredes. A igreja, eu sou igreja quando eu estou na escola. Eu sou igreja quando eu estou no trabalho. Eu sou igreja quando eu estou no meio da minha casa, no meio da minha família, no meio dos meus parentes que não são crentes. No casamento de alguém que não é crente da minha família, que ainda estão em práticas que a Bíblia como princípio não aprova, mas eu estou lá, fazendo o quê? Expressando Cristo, dando testemunho, sendo luz no meio das trevas, sendo luz no meio da escuridão. Então o que Deus almeja, e o que Deus, se eu posso dizer, essa figura de linguagem de um ser, né, de um Pai eterno, poderoso, que criou o céu e a terra, o que Ele espera de mim e de você é que nós amadureçamos.
Então nós estamos falando, embasado sobre esse tema, sobre essa maturidade. É uma fé que avança até que eu e você expressemos Cristo. Eu estou tentando trazer você que talvez não esteve aqui, para você não ficar perdido no domingo passado daquilo que nós estamos falando. Então eu estou tentando colocar você dentro do contexto, porque nós vamos avançar em algumas coisas aqui do que nós falamos na semana passada. E no primeiro tópico da semana passada, eu falei: a maturidade é continuar avançando quando existem motivos para desfalecer. Sabe, quando tudo à minha volta e à sua volta está apontando e está tendo a atitude, a movimentação de fazer com que eu e você paremos, com que eu e você desfalecemos. São circunstâncias do dia a dia, são pessoas. E aquela pessoa que alcançou a maturidade, ela percebe aquilo, mas ela continua avançando. Mesmo que tudo que está à sua volta, crise financeira, desemprego, enfermidade, mesmo que tudo isso, nós poderíamos colocar mais coisas aqui, mesmo que toda essa situação do dia a dia, ela quer me parar, eu continuo avançando. E pessoas infantis, elas param. Pessoas infantis, elas não entendem o processo. Pessoas infantis, elas não conseguem extrair, pastor André, do processo o que Deus quer ensinar ela. E aí, ao invés dela avançar, ela para, ela retrocede, ela volta. Então, o primeiro tópico que eu falei aqui com os irmãos é a respeito disso. É um avanço. Paulo vai dizer em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher, ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então tem uma condicional aqui. Paulo está dizendo assim: olha, faça o bem, porque vai chegar o tempo que você e eu vamos colher como galardão daquilo que nós fizemos. Se tem uma condicional: se você e eu não nos desfalecermos, se nós não pararmos. Então a gente vai perceber que Paulo, em todas as suas cartas, ele tem o objetivo e o propósito de estar incentivando a igreja a ir para esse ambiente, a sair do superficial, a sair de atitudes infantis. Em todas as cartas, o propósito de Paulo, na maioria das suas cartas, é incentivar a igreja a avançar, a crescer, a amadurecer, a expressar Cristo. Então vamos continuar aqui. Eu quero ler com você hoje Romanos capítulo 7, versículo de número 7 até o versículo de número 13. Romanos é um compêndio, né, irmãos? Isso aqui Paulo também estava em outro planeta quando ele escreve Romanos, viu? Meu Deus, isso aqui é um compêndio teológico extraordinário, poderoso. Tem muita profundidade aqui. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade proporcionada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça, pois sem a lei o pecado está morto. Antes, sem a lei eu vivia, quando porém veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E este mesmo mandamento que era para a vida, descobri que me era para a morte. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade proporcionada pelo mandamento, me enganou e, por meio dele, me matou. Portanto, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Logo, que é bom tornou-se morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado tornou-se para que se mostrasse como pecado, operando a morte em mim, por meio do que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se tornasse extremamente pecaminoso. Nós lemos aqui cinco versículos. Eu não sei se você reparou, nesses 5 versículos tem algo em comum em quase todos os versículos.
tem algo em comum aqui nesses versículos. Você vai reparar, é pronome que fala? Ou é verbo? Do eu. Eu, tu, pronome. Então, tem pronomes aqui, eu, mim e me. Paulo está trazendo para a sua vida individual. Por causa da crise, por causa de guerras interiores que Paulo estava vivendo naquele tempo, ele centraliza e ele individualiza. Por isso que ele está falando, olha, a expressão eu, mim, e a expressão me. E você percebe que o capítulo 7, Paulo vai falar toda a vida sobre isso. E ele está falando aqui da escravidão da carne, que havia e que existia por meio dessa luta interior, por causa da natureza pecaminosa que existia em Paulo e que existe em nós. E aí ele centraliza, dentro dessa luta aqui interior que ele está passando, você vai perceber que ele está centralizando-se na sua individualidade. Ele não consegue perceber o coletivo. Porque geralmente, irmãos, quando nós estamos vivendo uma adversidade, uma crise, uma situação qual seja que for, a nossa visão ela fica limitada. E aí nós entramos num ambiente achando que sou eu e você somente que estamos vivendo processos. Nós esquecemos do coletivo. Nós esquecemos de maximizar a visão. E individualizamos a nossa dor. E era isso no capítulo 7 que Paulo está fazendo. Irmãos, são 51 referências. Que quando você lê o capítulo 7, que elas estão explícitas na primeira pessoa do singular. Paulo falando sobre ele. Paulo falando sobre a sua luta interior. Falando sobre a sua guerra interior. Só que quando você vai para o capítulo 8, missionária Vanessa, a visão de Paulo muda. Há uma transição. Paulo muda. Por quê? Porque a maturidade ocorre quando eu e você passamos do eu, quando eu e você passamos do mim, quando eu e você passamos do individual para o nós, para o coletivo. Alguém que está amadurecendo, ele não se vê somente individualizado, mas ele percebe o coletivo. E há uma transição ali no capítulo 8, quando Paulo vai escrever o capítulo 8, mostrando essa perspectiva, mostrando esse avanço espiritual da visão de Paulo, porque Paulo deixa de viver centrado nele mesmo, para que ele possa viver o coletivo, viver o nós. E olha o que ele diz: agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão. Já não é mais um individualismo. Paulo não está dizendo assim, olha, já não há mais condenação para mim, para o eu, porque eu estou andando em Cristo. Paulo está dizendo assim, olha, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, plural agora. A transição do capítulo 7 por 8 está mostrando o crescimento de Paulo, o avanço de Paulo. Olha o que ele diz no versículo 14: pois todos os que são guiados, já começa no plural, não é no singular. O capítulo 8 todo, Paulo agora ele amplia a visão, ele maximiza a visão, ele percebe o coletivo, ele sai da sua dor isolada, individualizada, e ele entende que tem outros também passando por processo. Então ele começa agora a incentivar a igreja a andar no Espírito. Por quê? Porque a lei ela não tinha o poder de trazer vivificação, ela não tinha o poder de trazer vida, ela apontava o pecado, mas ela não tinha o poder, aleluia, do Espírito para fazer essa pessoa a não cair naquilo que a lei estava condenando. E aí agora Paulo muda a visão, ele diz assim, olha, para que vocês tenham vida, e todos vocês têm que caminhar pelo Espírito e de forma coletiva. Olha o que ele está declarando no capítulo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ele amplia a visão dele de forma coletiva e não mais individual. E Romanos capítulo 8, irmão, não está representando só uma transição literária, não. Não está apresentando uma transição de mudança somente literária que Paulo está fazendo, não.
aqui a visão de Paulo, a mudança na vida de Paulo, aqui pelo que a gente percebe, é profunda. Há uma transformação profunda naquilo que Paulo está escrevendo aqui, porque ele deixa de olhar para a sua individualidade e ele vai avançando de forma coletiva. E essa mudança que Paulo está fazendo aqui, nessa transição aqui, ela representa na vida de Paulo aqui, primeira coisa, a maneira de compreender a vida cristã. Irmão, a vida cristã, ser igreja, eu não posso ser igreja lá em casa, faz parte, mas a igreja, ela se torna coletiva. É aqui que eu e você somos afiados, é aqui que eu e você somos treinados, é aqui que eu e você somos habilitados. Senão Jesus não precisava escolher 12 discípulos e treiná-los, porque o que Jesus estava fazendo era treinar os discípulos. O que Paulo fazia quando ele implantava a igreja, quando ele chamou Timóteo, quando ele pegou Lucas, quando ele pegou Tito, Filemon, os seus cooperadores, era treinar esses homens para quê? Desenvolva agora, porque eu não vou ficar aqui a vida inteira, eu vou ter que ir para outro lugar, Timóteo, eu tenho que avançar para outra cidade. Desenvolva agora aquilo que eu coloquei, aquilo que eu entreguei, aquilo que eu comuniquei para vocês, aquilo que eu expressei, falam vocês agora, façam vocês agora. É isso. Esse lugar aqui, irmão, é um lugar de ser treinado, é um lugar de ser habilitado, é um lugar de ser afiado. O pastor André me afia, eu afio ele, o pastor Guilherme afia o presbítero Edson, nós vamos afiando um ao outro. É espada, é ferro, é um ferro afiando o outro ferro. Como que alguém vai ser afiado dentro de casa? Vendo o culto pela televisão? Não afirmo. Como você vai desenvolver o seu chamado? Como você vai ser treinado? Como que você vai ser habilitado? É isso aqui, irmãos, que nós vamos crescendo em maturidade, em avanço. E aí Paulo entendeu isso, essa maneira de compreender a vida cristã. Paulo entendeu a maneira no propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? E o propósito de Deus tinha a ver com o coletivo, com a igreja coletiva. Paulo entendeu qual era a sua participação na missão do reino. Porque eu tenho que entender isso, irmão. Porque o cristianismo não resume somente em salvação. Salvação é a porta. É a porta da casa. Ser salvo é importante, é necessário, com certeza é. Mas é o início da caminhada, não é o fim em si mesmo. Ela é a porta que dá início a outros ambientes dentro da casa, que você vai acessando, que você vai desenvolvendo, que você vai ativando, que você vai tocando, que você vai usufruindo. A salvação é a chave que abre essa porta, para que você tenha acesso a esses outros ambientes aí. Então a maturidade espiritual, ela acontece quando nós deixamos de viver centrado em nós mesmos. Quando eu e você deixamos de viver centrado no eu interior. E a nossa visão, ela amplia. Isso é uma maturidade espiritual, quando eu compreendo qual é o propósito de Deus e o porquê e para que Deus me colocou e me inseriu dentro desse corpo, irmão. Irmão, todos que estão aqui, ninguém pode dizer que não tem uma habilidade. Talvez você seja a unha, talvez você seja o dedinho minguinho, o menor dedinho, talvez você seja o dedão, talvez você seja o pé, mas tem uma função. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, o olho não pode dizer para a boca que não precisa dela, o ouvido não pode dizer para o olho que não precisa, irmão. Todo o corpo interagindo, ele tem um propósito. Aleluia. Eu já disse isso aqui muitas vezes, volto a dizer, o que Deus te deu para fazer, eu não posso fazer, é exclusividade sua, é o seu talento, é só você que faz, com excelência, com qualidade. O que Deus te deu para fazer, irmãos, outro não vai fazer, é contigo, é você. Foi você que Deus chamou. É dessa forma, é desse jeito, é da maneira de falar, é desse jeitinho mesmo que talvez você não entende. Pedro foi tratado, irmão, era um camarada sanguíneo, bruto, tirava a espada, mas Jesus tratou ele, discipulou ele, colocou ele no prumo, no jeitinho que queria. Aí o que Jesus fez? Através do Espírito, pegou toda esse sanguíneo, toda essa impulsividade de Pedro, de quebrar tudo,
e foi tratando. Só que usou toda essa força que Pedro tinha, irmão, para um propósito dentro do reino. E aí você vai ler Atos dos Apóstolos. Veja o que aconteceu quando Pedro prega a primeira mensagem. Travou a língua aqui, quase que deu língua estranha. Vai perceber, irmãos, o que aconteceu com aquele homem. As cartas que ele escreveu. Porque ele entendeu, discerniu. Deus usou tudo aquilo, todo esse potencial e colocou tudo isso dentro e em favor do seu reino. Da mesma forma, Paulo perseguia a igreja, mandava matar, mas Deus pegou toda essa habilidade de Paulo e disse para ele em Atos capítulo 9, olha, eu vou pegar você. Você não vai conseguir lutar contra o Guilhão, não. O negócio vai te estreitar para você. Mas veja, irmão, hoje nós estamos aqui falando, quase 1/3 do Novo Testamento foi escrito por esse homem. O que seria a igreja sem essas cartas? Porque alguém naquele momento entendeu. Aleluia. Compreendeu. E compreender, nós temos que estar compreendendo que as dores individuais, elas vão beneficiar o coletivo. As dores, os processos que eu passo, ela tem um objetivo de me amadurecer, ela tem um objetivo de fazer com que eu extraia uma lição, tem um objetivo de fazer com que eu tenha experiência com o Senhor, mas além disso ela tem um objetivo e vai influenciar e vai cooperar com o coletivo, com a igreja coletiva, com o corpo de Cristo coletivo. E aí você vai perceber que aqui é que está o grande desafio, porque o grande desafio é manter o equilíbrio dentro do processo, e é o que muitos não conseguem ter, o equilíbrio dentro do processo. Ou ele vai ao extremo para um lado, ou ele vai ao extremo para o outro. Não tem equilíbrio dentro do processo. E isso aqui é um grande desafio para nós. Ter um equilíbrio dentro do processo que eu e você estamos vivendo, irmão. Você é confiável? Não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Você é alguém confiável? Porque, irmão Gláucia, o que Deus está procurando são pessoas confiáveis. O que Deus está procurando na terra são homens e mulheres confiáveis, que Ele pode confiar nelas, que Ele pode confiar em mim, pode confiar em você. Quando Davi Roberto foi nascer, a Daia, ela começou as dores de parto dela. Se eu não me engano, foi 9 horas da noite. 2 da manhã. Começou as dores de parto. 2 da manhã de madrugada. E aí ela levantou e foi fazer algumas coisas. Quando foi de manhãzinha, nós saímos. Eu não tinha carro. Irmão, pensa no processo. Mas pensa no processo. Você multiplica o processo. E aí nós descemos da casa da minha mãe, até no postinho. É como se fosse daqui mais um pouquinho da Movida. Ali da esquina para frente um pouquinho. E aí ela desceu a pé, nós fomos a pé lá no postinho. Postinho não sei se aqui chama postinho. Isso, unidade de saúde, vamos lá. Chegou lá, a médica olhou, tal, não, tá muito ainda, não deu dilatação. Volta. E aí nós voltamos para casa. E aí o negócio começou a ficar intenso, irmão. Foi passando as horas, né? Começou a ficar intenso. E aí nós descemos de novo para o postinho. Chegou lá, a médica atendeu, não conseguiu arrumar a ambulância, não conseguiu chamar bombeiro. E eu falei, meu Deus, e agora? Liguei para o meu pastor. Pastor, a Daia está aqui, tendo processo de dores de parto, né? Os sinais. E a médica falou que já tem que ir lá para a maternidade. E era longe uma maternidade. Ficava em outro bairro. E aí ele falou assim, ô Adriano, a pastora Lourdes, ela já foi para o trabalho. Eu falei, meu Deus. E depois eu fiquei pensando assim, né? Desligamos o telefone. E ele não fez nada. E está tudo bem, irmão. Porque a gente tem que entender o processo. Não adianta eu transferir para outro, criticar, apontar. Nossa, o pastor não fez nada. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque pensando, irmão, sabe o que ele podia ter feito? Ligado para o tesoureiro. Vai atrás do Adriano, paga um táxi, arruma alguém, faz alguma coisa. Estou dando aqui uma sugestão, falando um testemunho. Irmãos, eu liguei para uma pessoa que nós éramos sócios nessa época, de uma gráfica, o presbítero Manuel.
E aí liguei para ele estava chegando de madrugada, irmão. Estava chegando ainda, tinha viajado a madrugada toda. Lá de Alvorada, lá em Tocantins. Até Goiânia, muitos quilômetros. E aí ele falou, estou chegando em casa, vou deixar o carro lá, vou deixar o portão aberto, você pega o carro e leva ela. Eu estou cansado, eu vou dormir com a minha família. Tá tranquilo. Irmão, nós descemos do postinho e fomos lá na casa desse presbítero andando, é mais uma caminhada. E a mulher com barrigão e dor de parto. Irmão, quando eu chego lá na casa do presbítero Emanuel, o portão está fechado. A esposa dele fechou o portão porque ele não tinha comunicado. E eu bati no portão. Liguei o telefone. Irmão, não atendeu. Irmão, eu saí de lá de novo do Manuel. E nós andamos até no ponto de ônibus. Irmão, aqui lá em Goiânia, chama City Pass, não é dinheiro. É um City Pass que você compra no lugar, você enfia no ônibus assim e ele deixa você passar na catraca. Irmão, eu não tinha dinheiro. Para pegar o ônibus. A minha mãe teve que dar os 2 City Pass. E vai eu e a velha, a patroa, dentro do ônibus. Eu não me lembro se ela sentou, se alguém deu lugar para ela sentar, mas eu acredito que ela foi em pé. Até na maternidade. Irmão, nós descemos no ponto. Do ponto de ônibus até na maternidade, pastor Érica, é mais uma caminhada. Sabe que hora que o Davi Roberto foi nascer, irmão? 5 e pouco da tarde. Isso era umas 9 e pouco da manhã, 10 horas desse processo. A pergunta é, Deus pode confiar em você? Ou dentro do primeiro processo que você passa, você pula do barco? Porque eu não abandonei a igreja, irmão. Eu não transferi culpa. Eu não critiquei o pastor Wellington. Irmão, estava tudo bem. E era o primeiro amor, irmão. E nós engatava mesmo, era de cabeça, mergulhava. E aí às vezes as pessoas olham para mim, olham para você, Gui, olham para o pastor André, olham para outros e acham que um avião passou em Blumenau e saltou, e jogou eu e você de paraquedas. E nós caímos de paraquedas aqui em Blumenau. Não, irmão. Deus pode confiar em você? Ou dentro do primeiro processo, isso é um de tantos. Isso é um de muitos. Que eu já passei, provavelmente você também já viveu. E o que Deus está querendo de mim e de você é esse avanço. É esse amadurecimento. É extrair lições, irmãos, dentro do processo. É ver que Deus cuidou. É ver que o homem agora está lá com 20 anos, marmanjão, daqui um dia está casando, está tendo filho, está me dando outro neto. É isso, irmão. Passou. Foi doloroso no tempo? Foi doído. Lógico que foi. A gente chora, irmão. Teve um dia, irmão, que eu saí de casa, fui na casa do pastor Wellington, irmão. Eu chorei igual criança, irmão. Acho que eu chorei uns 20 minutos. Pastor, eu não estou dando conta. Pastor, eu não estou suportando mais. Pastor, eu não estou aguentando mais o processo. O negócio está doído. E ele lá rindo. Porque quem está maduro, irmão, ele já passou também. Então ele sabe. E ele ficou rindo. Ô presbítero Adriano, aquela vozona. Presbítero Adriano, fica tranquilo, vai passar. Só flutua. Como é que faz? Só surfa. Ele brincou, só surfa. Jesus está cuidando, e está mesmo, irmão. Talvez eu dei esse testemunho para alguém que está passando algum processo aqui. Mas entenda, tenha equilíbrio, absorva, extraia lições, amadureça dentro desse processo. Conversa com o Espírito Santo. O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer que eu extraia? Como o Senhor quer que eu aprenda? O porquê o que o Senhor está permitindo eu viver tudo isso? Tem um propósito. Sabe por que tem um propósito? Como o pastor Wellington viveu isso, e o saudoso pastor Wellington, Deus levou ele, já não está mais conosco, aleluia, ele entendeu. Por quê? Porque ele já tinha passado pelo processo, ele tinha autoridade para comunicar e para falar. Pastor Adriano, na época não era, cuidado, tranquilo, fique em paz, Deus vai mover, Deus está trabalhando, vai por esse caminho, não faz isso. É isso, irmão, é essa maturidade. Porque aí você tem autoridade para comunicar, para falar, para testemunhar, para aconselhar outro. É esse equilíbrio que Deus está procurando em mim e em você. Moisés é um exemplo, irmão, que antes relutava em relação ao chamado. Não sei falar, eu sou gago.
E aí Deus pega ele, não tem problema, chama seu irmão Arão que ele vai falar no teu lugar. Mas o que eu tenho através de ti é contigo. É para fazer, é para romper. Neemias da mesma forma. Entenderam aquele processo, entenderam aquele ambiente, entenderam o seu tempo. Não, agora o meu tempo é sair daqui desse lugar, dessa fortaleza de servir o rei e ir para Jerusalém, reconstruir as muralhas. É entender, irmão, o seu propósito dentro do reino. Qual é o seu chamado dentro do reino de Deus? O que Deus chamou você para realizar e para fazer. Terceira coisa, para nós avançarmos: estar em Cristo é maior do que apenas ter Cristo. E agora vai apertar um pouquinho, tá, irmão? Vou repetir de novo: estar em Cristo é maior do que ter Cristo. Ter Cristo é uma coisa, estar em Cristo é outra, bem diferente. E Paulo vai expressar isso lá em Romanos 8:1 e Romanos 8:14, que foi aquilo que nós lemos. Existem duas formas de eu e você compreendermos a vida cristã: ou eu estou em Cristo, ou eu tenho Cristo. E as duas coisas, irmãos, são totalmente distintas, são totalmente diferentes, assim como água e óleo. São totalmente diferentes. A pessoa que está em Cristo é uma coisa, a pessoa que tem Cristo é outra coisa. E a maioria da igreja, ela não está, ela tem. Porque eu vou compartilhar com vocês aqui alguma visão. As visões aqui para você entender e discernir como há um abismo entre uma coisa e outra. Porque ser cristão, ser discípulo, não é vir no culto de domingo apenas. Não é pagar dízimo. Não é expressar generosidade, irmão. Não é dar cesta básica. Não é isso, irmão. Ser cristão e ser discípulo, irmão, é alguém que é guiado pelo Espírito. Ele é guiado pelo Espírito. O Espírito guia ele. O Espírito orienta ele. O Espírito aponta ele. E aí, irmão, só quem está em Cristo é que é guiado pelo Espírito. Quem tem Cristo, infelizmente, nem todos são guiados. Sabe por quê? Porque quem tem Cristo, irmão, ele quer ir para a direita. E o Espírito de Deus está dizendo, vai para a esquerda. Mas quem tem apenas Cristo, ele vai insistir em ir para a direita. E ele não vai ir para a esquerda. E vice-versa. E o que Paulo está dizendo aqui é a respeito disso. Porque existem sérias diferenças em quem tem e em quem está em Cristo. Por quê? Porque quem tem, ele vive para trazer Cristo para as suas vidas. Ele vive para trazer Cristo para os seus sonhos. Ele vive para trazer Cristo para os seus projetos. Ele vive para trazer Cristo para as suas vontades. É quem tem Cristo, irmão. Eu não tenho nada contra, mas não é a nossa visão. Sabe aquela pessoa que tem Cristo, aí ele faz 7 quinta-feira, e aí o líder dele fala para ele assim, olha, se você quebrar o elo de uma quinta-feira, o Pai não vai te dar o que você está pedindo para te dar. Irmão, é muita imaturidade, né? Pensa no Deus eterno, olhando para mim e para você, e aí nós estamos fazendo 7 quinta-feira, e aí de repente aconteceu alguma coisa, pastor André, na sexta quinta-feira não deu para eu ir. Aí o pai olha lá do trono e diz assim, meu filho, você quebrou um elo da campanha. Irmão, tem coisa que não dá mais, irmão. Tem coisa que não dá mais para a gente engolir, irmão. A gente tem que avançar. Por quê? Porque essa pessoa, pastor Guilherme, que ela vai fazer esse processo, ela só tem Cristo. Ela não quer saber a vontade de Cristo. Ela não quer saber qual é a vontade do Espírito. Ela quer trazer a vontade, o Cristo para a vontade dela. É o carro, é a casa, eu não tenho nada contra isso. É o helicóptero, é o avião, é uma esposa, é um esposo. É uma porta aberta. Mas você já perguntou qual é a vontade do Espírito? Que na maioria das vezes ela vem contra o meu querer. Porque Paulo vai dizer em Romanos que a alma, a carne luta contra o Espírito. Eles militam um contra o outro. Há uma luta. Então na maioria das vezes o meu desejo não está alinhado com a vontade de Deus. E nós vamos nas Escrituras perceber que Jesus vai dizer para os discípulos, olha, eu vim não fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai.
Eu tenho uma comida para vos dar que vocês não podem comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Senhor, afasta de mim esse cálice. Aí depois ele entra no Espírito, né? Se eu posso dizer assim, se ele saiu ou não. Mas ele entra e diz: Senhor, todavia, entretanto, seja feita a tua vontade. Então quem tem Cristo, ele quer que Cristo entre nos seus projetos. Quem tem Cristo, ele quer colocar Cristo na sua vontade, nos seus sonhos, nos seus objetivos. Mas sem perguntar se aquilo que é o desejo que ele está querendo, se é o que Deus quer para ele. Irmãos, quando eu e a minha família nós viemos para Blumenau, nós não saímos de Concórdia porque eu adulterei lá. Nós não saímos de Concórdia corrido porque eu peguei dinheiro com os irmãos emprestado e não dei conta de pagar. Nós saímos, não, irmão, não foi isso não. Quando nós saímos de Concórdia, irmão, nós estávamos muito bem de todos os aspectos. Não era rico, não ganhava dinheiro. Há 7 anos atrás, o meu salário na igreja era 3.000. Há 7 anos atrás. Irmãos, no último lugar que eu e a minha casa nós moramos, irmãos, era num apartamento. Nós fomos o primeiro morador daquele lugar. A igreja era embaixo. Eu desci o elevador, a igreja era embaixo. Tinha um galpão lá embaixo. Irmãos, o apartamento era quase do tamanho desse negócio aqui, dessa plataforma aqui, até um pouquinho ali no fundo. No final do ano nós colocamos 10 mesas lá, pastor, para confraternização dentro do apartamento. Irmão, era um luxo o negócio. E aí num bendito dia, o papai fala: ô meu filho, eu deixei você desfrutar só um pouquinho desse negócio aqui, porque foi poucos meses mesmo. É só para você não acostumar muito. Faz suas malas. Entrega um negócio para outra pessoa. Segue vida. Eu não saí de Concórdia, irmão, por causa de uma proposta. Ah, vai para Blumenau que você vai ganhar tantos mil. Não, lá tem uma porta de emprego. Irmão, eu cheguei aqui, eu não sabia nem o que eu queria fazer. Aí o moço, pastora, que emprestou o caminhão, o irmão dele foi fazer a mudança junto comigo. Então ele subiu no apartamento, ele ajudou a pegar os móveis, descer no caminhão. Pastor André, quando nós chegamos aqui em Blumenau, que foi subindo com o caminhão, que parou no lugar onde eu ia morar, o cara que entrou, ele não era crente não, era só o irmão dele que congregava comigo, que a esposa dele que era crente. Quando ele entrou na casa, ele não falou para mim não. Foi depois o irmão dele me contou. Ele ligou para o irmão dele e falou assim: o pastor Adriano está certo da cabeça ou ele está meio, bateu a cabeça? O que está acontecendo com ele? Uma casa de madeira, irmão. É assoalho que chama? Dava para ver. Você olhava de cima, era levantado, dava para ver assim, porque tinha abertura. Isso, tinha fresta. Porque uma coisa, pastor André, é Deus te chamar quando o barco está vazio. Quando o barco está vazio, pastor Guilherme, aí Jesus fala assim: meu filho, deixa o barco. Agora o segredo e o problema, a questão e o equilíbrio é quando está tudo bem. É quando você está surfando em cima da onda e você diz assim: eita, agora o negócio vai fluir. Aí Jesus fala para Pedro assim: Pedro, deixa o barco não está vazio não. O barco está cheio. Foi uma pesca maravilhosa, tem prosperidade, aleluia. Pedro prosperou, mas Jesus olha para Pedro, é aí que vem a prova dos 9 está aí, irmão. É quando o barco está cheio, Jesus olha para mim e para você e diz assim: filho, larga o barco aí e me segue. Estar em Cristo é isso, irmão, é ouvir a voz do Espírito, porque João capítulo 3 versículo 8, coloca aí para mim, fazendo favor. João capítulo 8, capítulo 3, versículo 8. João 3, 8. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso. 8. 3, 8. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. É ser guiado, irmão.
É ouvir a voz. É o Espírito dizer para você assim: filho, senta aí, fica aí. E aí a sua alma quer sair, a sua alma quer levantar, você quer caminhar, e o Espírito está dizendo: fica. Você não está entendendo nada, mas ficar para quê, Senhor? Não, você não precisa entender, irmão. Eu e você não precisamos entender. O que nós precisamos é obedecer. Se Ele está mandando ficar, fica. Se Ele está mandando ir, vai. Se Ele está mandando esperar, espera. É ser guiado, é estar em Cristo. É diferente de ter Cristo. Por isso que estar em Cristo é mais importante do que apenas ter Cristo. Porque quem está em Cristo, toda a sua vida, toda a sua vontade, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus sonhos, os seus projetos, irmãos, são colocados à disposição de Cristo. Não é Cristo que tem que entrar no meu projeto e na minha vontade. É eu que entro na vontade do Senhor. É eu que me coloco à disposição dEle. E isso chama maturidade. É amadurecer. Sabe o que é isso, irmão? É morrer para nós mesmos. É morrer para a nossa vontade mesmo. Irmão, quantos testemunhos nós já escutamos de homens que queriam ser médicos, engenheiros, outras coisas, e o Espírito de Deus chamou ele para a missão. E ele matou o sonho, matou o projeto para viver o que Deus tinha para ele, irmão. Fácil é? Não é fácil. A luta. Tem semana que eu entro em crise, irmão. Tem semana que a família lá tem que suportar, irmão, porque eu entro em crise, eu entro em depressão. É desse jeito, irmão, porque é uma guerra. Porque aí, pastora Érica, você olha para todo mundo e parece que todo mundo está avançando e só você que está. Você olha, meu Deus, o que está acontecendo? Todo mundo está indo, todo mundo está rompendo, e parece que você está no mesmo lugar. E o Espírito está falando: não, calma, quieta essa alma, sossega a alma, sossega a mente. É aquilo que Davi vai dizer em Salmo 40, não é isso? Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu meu clamor. E aí ele vai dizer: porque está abatido a minha alma. Não sei se é no 40 ou 42. Porque está abatido a minha alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. E a alma fica inquieta, irmão. Ela fica querendo ir, e o Espírito está tentando segurar. Não, meu filho, calma, eu estou te treinando, eu estou te aperfeiçoando, eu estou te moldando, porque o que eu tenho para ti lá na frente é grande. Se eu te colocar nesse lugar agora, você vai estragar tudo, você vai lambuzar com a promessa, você vai distanciar. Então eu estou te preparando, eu estou te moldando, eu estou te capacitando, eu estou tratando o seu caráter, porque quando chegar a hora, quando eu colocar na tua mão o peso que eu tenho para colocar, o valor que eu tenho para colocar, você vai administrar, você não vai individualizar, você vai pensar no coletivo, você vai pensar em nações, você vai pensar em vidas, você vai pensar em missões. É isso que Deus vai fazendo conosco, irmão, trabalhando em nós, nos moldando, nos capacitando. Em vez de viver para si, é incluir Cristo em seus planos. Passa a viver para que Cristo seja o centro e o propósito de toda a sua existência. É assim, aquele que ele anda em Cristo, ele está em Cristo. Eu não sei se você tem Cristo ou se você está em Cristo, diante daquilo que nós acabamos de comunicar. Mas se você tem Cristo, eu te chamo a entrar, a andar e a estar em Cristo, a entregar os seus sonhos, os seus projetos, a dizer assim: Senhor, eu mato os meus sonhos, eu mato os meus projetos, eu mato a minha vontade, eu mato o meu querer. Qual é a tua vontade? Qual é o teu sonho? Qual é a tua vontade, o propósito? Qual é o teu projeto? Eu vou viver o teu desenho. Então é isso que você tem? Então eu vou entrar aqui. Eu vou morrer para mim mesmo, Senhor. Deus está nos chamando para esse lugar, irmãos. E não pense você que eu estou com esse microfone na mão, dizendo essas palavras, dizendo para você assim: olha, vai ser tudo fácil, ou vai ser muito fácil. Irmão, não vai. E aí eu não estou dizendo para você abandonar seu emprego, amanhã, segunda-feira, você chegar lá no recurso humano, no RH, pedir conta. Não, irmão, isso é loucura, né? Eu não estou doido não, ainda não. Não pode te mandar fazer isso não. São outras coisas. Eu quero que você esteja discernindo no Espírito o que Deus está comunicando contigo aqui. Então são coisas lícitas, irmãos, que Deus nos pede. São coisas lícitas que Deus nos pede. Eu quero ler aqui, nós vamos orar. Atos capítulo de número 16.
e Silas estão indo para um lugar, só para você entender o contexto. Chegaram em Derbe, chegaram em Listra, onde havia discípulos, e aí deram um testemunho ali de Timóteo, naquela cidade. Paulo então pega ele, vai circuncidar Timóteo, por causa dos judeus, porque ele era filho de grego, de pai grego, e aí ele vai caminhando. Quando chega no versículo de número 6, Lucas vai escrever: e passaram pela região da Frígia e Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de falar a palavra na Ásia. Irmãos, eles estão querendo ir lá para a Ásia, que hoje é a atual Turquia. Eles estão querendo, irmão, e sabe fazer o quê? Pregar a palavra. Se fosse nos nossos tempos hoje, talvez alguém diria assim: mas essa voz não é do Espírito não, isso é do diabo. Porque como que o Espírito vai impedir alguém de pregar a palavra? Mas você está lendo no texto comigo, que o Espírito de Deus impediu eles de falar a palavra na Ásia. Irmão, é lícito. Tem algum problema nisso? Não tem nada de ilícito nisso. É lícito pregar a palavra, pregar o Evangelho, mas o Espírito de Deus impediu eles, porque eu não sei, naquele momento. O texto continua dizendo: e tendo chegado a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, de novo, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Irmão, está percebendo a diferença de quem tem Cristo e de quem está em Cristo? Porque talvez se Paulo e Silas tivessem somente ter Cristo, eles tinham desobedecido, tinham ido para a Ásia, tinham ido lá para Mísia. Mas aí o texto está dizendo: e tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite apareceu a Paulo uma visão. Olha quem está no Espírito, olha quem está em Cristo, olha quem simplesmente não tem Cristo, mas está em Cristo. Olha a sensibilidade, olha o discernimento. É por isso que Deus pôde confiar em Paulo, irmão. E foi por isso que eu perguntei para você se nós somos pessoas confiáveis. Porque Deus não ia dar uma visão para alguém, irmão, que somente estava, e não somente tinha, mas não estava. E o texto continua: à noite apareceu a Paulo uma visão. Certo homem macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente. Paulo não era um crente, marido, porque quando ele recebia a visão, ele falava assim: eu vou colocar um novelo lá fora em casa. Se por em volta do novelo ficar tudo molhado e o novelo ficar enxuto, eu vou entender que foi Deus que falou. No outro dia ele pegava o novelo. Não, agora se o novelo ficar molhado e em volta do novelo ficar tudo seco, eu vou. Irmão, Paulo não era um crente que ficava toda hora fazendo prova com Deus. Senhor, é para ir? Senhor, é para fazer? Senhor, é para ofertar? Senhor, é para dar? Porque tem crente que é assim, né, irmão? Ele fica fazendo prova a vida inteira com Deus, a vida inteira com Deus, e o tempo vai passando, e os dias vão passando, mas imediatamente, o texto está dizendo, imediatamente Paulo, ele não esperou, irmão. Ele não ficou orando pedindo confirmação, ele não ficou esperando um sinal. É esse nível de maturidade que Deus está chamando eu e você para andarmos nela. É nesse nível, é estar sensível, é discernir, é entender, é compreender a voz do Espírito. E de forma imediata procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eles entenderam. Por quê? Porque amadureceram na caminhada. E é esse nível de relacionamento, de maturidade que Deus está nos chamando. Irmãos, o que fez as cadeias da prisão, que Paulo e Silas estavam ali trancados, presos, não foi a oração e o louvor, foi a obediência. Porque a obediência foi que fez com que as portas da prisão, elas ficassem abertas, e todas as portas. Irmão, há um poder na obediência. Quando eu e você nos submetemos à voz do Espírito, quando eu e você nos submetemos à vontade do Senhor, não tem cadeia, não tem prisão, não tem homem, não tem gigante, não tem muralha, aleluia, não tem depressão, não tem enfermidade, não tem doença, não tem ansiedade, não tem crise de burnout, não tem vitimismo, não tem justificativa que vai nos impedir de avançar. Ninguém vai nos impedir quando nós estamos obedecendo a
de nos barrar, de nos impedir de avançarmos, irmãos. Jesus está nos chamando nesta noite para esse lugar de maturidade, de obediência. Eles poderiam ter murmurado, irmão Mário. Eles poderiam ter reclamado. Sabe por quê? Porque eles apanharam, pastora Érica. Eles foram humilhados em praça pública, mas eles estavam obedecendo, irmão. Entenda uma coisa: nem sempre a obediência vai me isentar e te isentar do processo. Aleluia, nem sempre a obediência vai impedir que a tempestade bata no meu barco, porque em Mateus capítulo 14, versículo 22, Jesus vai dizer para os discípulos: entrem no barco. É uma ordem imperativa no verbo ali, no original. Jesus não estava pedindo por favor, entrem no barco, é uma ordem, e eles obedeceram. Mas quando chegou no meio do lago, o vento bateu, a tempestade atingiu, o mar ficou revolto, mas mesmo obedecendo. Então entenda uma coisa: nem sempre a obediência vai me isentar e te isentar de passar pelo processo, mas esse processo não é para te matar. O processo não vai nos matar. A tempestade não vai virar o barco, não vai entrar água dentro do barco, o barco não vai afundar, o barco não vai afundar, o barco não vai afundar. Jesus vai vir ao teu encontro, Jesus vai vir ao meu encontro, aleluia, ao encontro de você nesse processo, que eu não sei qual é que você está passando, e Ele vai dar uma voz de comando, Ele vai dar uma ordem de comando, Ele vai liberar uma palavra de ordem. Oh, xarabacandarabagai, la parasuribique levarasawa. Oh, aleluia. Jesus está vindo ao encontro de alguém aqui nesta noite, aleluia. E Ele está dizendo: o processo não é para te matar, é para te amadurecer, é para te dar crescimento, é para te moldar, é para te lapidar, é para te ativar. Oh, aleluia. Choque basura mandarabagai. Eu vejo Jesus nesta noite. É a primeira vez que você entra aqui, eu não te conheço. Jesus está visitando um homem, e eu acredito que é o seu esposo, e Ele está visitando ele nesta noite, lá naquele lugar. Está visitando o coração dele. Deus está trabalhando no coração daquele homem. Takala soia, choremacando orebacai, urabacala soia, takala simi de revácia. Quando você voltar lá, quando você chegar lá, você vai perceber: algo mudou. Porque o Deus trabalha, pastora Érica. Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como fazer. Choque para Súria, amando que massawa. Não tem coração que Deus não sabe trabalhar. Não tem coração que Deus não sabe moldar. Aquela pessoa que você olha assim e fala: meu Deus, será que pode? É ali que Deus vai. E quando Deus pega, irmão, Deus muda, Deus capacita, Deus transforma. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se coloque em pé, irmãos. Glória a Deus e aleluia. Ouça a voz do Espírito. Aleluia. Não queira que o Espírito de Deus, que é Cristo, entre. Aleluia. Mas deixa Cristo transformar o seu ser, o seu interior, a sua alma, a sua mente. Aleluia. Presente ao Senhor. Tem coisas que você e eu vamos apresentar para Deus como projeto, que Ele vai falar: meu filho, isso aí não dá, vai tirando, não tem problema, irmão. Viva a vontade do Senhor. Viva a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Aleluia. Transformai-vos o vosso entendimento, para que vocês compreendam qual é essa vontade. Mude a mente, irmãos. Chegou o tempo de amadurecer. Chegou o tempo de crescer, irmãos. Chegou o tempo de avançar. Eu disse na semana passada: tem vidas te esperando. E volto a dizer aqui nesta noite: tem vidas te esperando. Aleluia, tem vidas te aguardando. Aleluia, tem pessoas que estão doentes emocionalmente, feridas, que estão doentes na alma, e você tem um remédio para dar para ela. Você carrega o remédio, é no abrir dos teus lábios, é na imposição das tuas mãos. Glória a Deus e aleluia. Talvez você está querendo ir para Mísia, talvez você está querendo ir para a Ásia, e Jesus está dizendo: vai para Macedônia. Aleluia, tem gente te esperando lá, tem alguém te aguardando lá. Shakarabassura mandarabagai. Aleluia. Quem está na Ásia, Deus vai enviar outro. Quem está na Mísia, Deus vai enviar outro.
como Paulo, ouçam a voz do Espírito. O que o Espírito está comunicando com você? O que o Espírito está falando com você? Chegou a hora de crescermos, irmãos, como igreja coletiva. Chegou a hora de nós pararmos de olharmos para o nosso individualismo, aleluia, para as nossas dores individuais e olharmos para o coletivo, irmão. Ampliar nossa visão, ampliar para aqueles que estão ao nosso redor. Irmãos, e entenda uma coisa: é quando você está num vale, é quando você está dentro do processo, é aí que Deus quer te usar. É nesse lugar. Aí você fala assim: meu Deus, mas eu estou doente, é eu que precisava de oração, é eu que precisava de imposição de mão, como que eu vou orar para essa pessoa? É aí que Deus vai te usar, irmão. É nesse processo, é nesse ambiente de dor, é nesse ambiente de crise que o poder de Deus vai se manifestar. Paulo estava dessa forma: Senhor, tira o espinho, eu não suporto mais, eu não aguento mais. E aí Deus olhou para Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Paulo, quem eu sou, a vida que eu coloquei dentro de você, ela basta. É a minha graça, Paulo, que te fortalece. Porque quando você está fraco, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua limitação. É quando você diz que não vai, é quando você diz que não dá conta, é quando você diz que não consegue, é quando você diz que não pode. Essa graça, esse poder, essa essência, ela flui de dentro de você para alguém, e alguém sai curado, alguém sai liberto, alguém sai restaurado. Oh, levanta as tuas mãos, adore a Ele. Ele está aqui nesta noite. Expresse a sua gratidão. Seja ativado aí nesta noite. Chuta essa incredulidade, essa dúvida, essa indiferença para longe. Jesus está aqui, aleluia, representado pelo Espírito. Seja abraçado aí nesta noite. Eu sinto graça do Senhor aqui, irmãos. Shakababassora badarabagai. Lamanto comonte que pare o lassúria. Ei, shekebaba. Takala soberra. Oh, aleluia. Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Isso, vai adorando aí, vai clamando. Sem essa graça nós não seríamos nada. Oh, glória! Não entendo o meu próprio agir. Oh, Espírito Santo, vai curando, vai tocando, vai levantando os caídos. Sinto a graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo.
avançarmos, nós não queremos apenas ter o teu filho, mas estar nele. Nós queremos ser guiados pelo Espírito, como Paulo declara em Romanos 8. Nós queremos avançar do nosso individualismo para o coletivo. Nós sabemos que o Senhor trabalha no individual, mas pensando no coletivo. O Senhor trabalhou na vida de Moisés individualmente, enquanto ele esteve ali cuidando, Senhor, por 40 anos, daqueles animais do seu sogro Jetro. E o Senhor trabalhou naquele homem, mas pensando lá na frente, pensando, meu Deus e meu Pai, numa nação, pensando em uma multidão, pensando em um povo. Trabalha em nós como indivíduos, individualmente falando, mas que isto possa, meu Deus e meu Pai, atingir e alcançar e tocar o coletivo. Trabalha em nós individualmente, mas que nós possamos tocar nações, tocar cidades, tocar bairros, tocar famílias, através daquilo que o Senhor está nos moldando, nos preparando, nos capacitando, nos armando, nos treinando, Senhor. Cobre os teus filhos nesta noite com o teu precioso sangue. Deus, guarda estes homens e estas mulheres. Nós oramos nesta noite e que teu Espírito continue comunicando e continue falando conosco. Você pode dizer amém aí, irmãos?